O B10 é o modelo que a Leapmotor espera que seja seu maior sucesso de vendas, um crossover elétrico compacto que oferece tudo o que você espera de um concorrente chinês nessa categoria. Então, ele é bem equipado, espaçoso e tem um visual bastante elegante. A bateria tem boa autonomia e recarga para a categoria, mas, como em muitos elétricos orientais, há aspectos aos quais você precisará se adaptar. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos. Você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving Car Reviews. Aqui, vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro, de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O Leapmotor B10 é um SUV elétrico compacto que dificilmente poderia ser mais importante para sua marca chinesa. Aqui, vou dar uma olhada mais de perto. Em teoria, a Leapmotor deveria ser a mais europeia de todas as montadoras chinesas. Ela pertence parcialmente à gigante europeia Stellantis e vende por meio das concessionárias do grupo. E os engenheiros da Stellantis ajudam a adaptar os modelos da Leapmotor para as estradas do nosso continente e para o gosto dos clientes deste lado do mundo. Eles certamente tiveram participação na versão final deste carro, o Leapmotor B10. Como a maioria dos modelos da Leapmotor, ele é principalmente elétrico e integra a linha da empresa, logo acima do hatch familiar B05 e logo abaixo do SUV médio compacto C10. E dá à marca o volume de vendas que ela precisa na parte central do mercado de crossovers compactos elétricos derivados de hatch familiar, competindo com carros como o Skoda Elroq, o Kia EV3 e o Hyundai Kona Electric. Você pode saber mais sobre crossovers compactos elétricos como este B10 baixando o aplicativo Car and Driving Car Reviews. E se o seu interesse for especificamente neste Leapmotor, você vai precisar ficar com a gente para a análise mais completa do setor, o teste de estrada do Car and Driving. Assim como no modelo maior da Leapmotor, o C10, o B10, oferece dois conjuntos de motorização com preços próximos, porém distintos. É a configuração totalmente elétrica que estamos testando aqui, que oferece uma única opção de bateria de 67,1 kWh com uma autonomia de 270 milhas. Se isso não for suficiente, dê uma olhada na versão alternativa híbrida com extensor de autonomia, que usa uma unidade geradora a gasolina de 1,5 litro. Combinado com uma bateria de 18,8 kWh, capaz de cerca de 53 milhas de autonomia elétrica e até cerca de 559 milhas entre paradas, quando se leva em conta o motor a combustão. Recomendamos experimentar ambos antes de decidir. O B10 híbrido EV possui diversos modos de condução, permitindo escolher quando o motor gerador deve entrar em ação. Ele pode ser ativado automaticamente quando a bateria estiver em 9%, 25% ou 80%. Ou você pode forçar o motor gerador a funcionar continuamente para extrair o máximo desempenho do conjunto motriz. Esse desempenho diminui um pouco porque o híbrido EV B10 pesa 10 kg a mais que o modelo EV e leva cerca de 1 segundo a mais de 0 a 100 km/h. Não dá para imaginar que isso seja decisivo. Aqui testamos um modelo totalmente elétrico. A Europa recebe uma versão com uma bateria menor de 56,2 kWh, mas ela mal consegue chegar a 320 km entre as recargas, o que a Leapmotor corretamente acha que não é aceitável para o Reino Unido. A versão de 67,1 kW que recebemos traz o mesmo motor de 216 CV do C10, que, diferente da maioria dos rivais fora do grupo VW, o fabricante chinês optou por instalar na traseira. Não há outras variantes de trem de força totalmente elétrico. O carro não dispara do zero como alguns outros elétricos de tamanho semelhante que já testamos. Mas tudo bem, não é um problema. De 0 a 62 milhas por hora em 8 segundos é o que um dono desse carro busca antes de chegar ao máximo de 108 milhas por hora, incomum para um elétrico. Esperávamos uma boa dinâmica de condução, não apenas pela tração traseira e distribuição de peso quase perfeita, mas também porque, como outros modelos da Leapmotor, a suspensão foi desenvolvida por engenheiros da Stellantis no campo de testes Bellocchio da Fiat, na Itália. No entanto, acontece que este B10 tem uma dinâmica de condução pouco notável e o típico nível de sensação de direção pouco responsiva dos modelos chineses, mas pelo menos a qualidade de rodagem é bem acertada e o carro é muito refinado em velocidade de cruzeiro.
Há 3 modos de condução para aceleração: conforto, padrão e esportivo, que ajustam levemente a resposta do acelerador. Também existem 3 configurações para a sensação da direção. Além disso, você tem mais 3 configurações para a regeneração dos freios, incluindo uma opção de condução com um pedal, embora mesmo essa não desacelere o carro tão abruptamente ao tirar o pé do acelerador quanto os sistemas de um pedal usados por alguns concorrentes óbvios. Assim como no C10, um problema maior é a natureza excessivamente intrusiva dos muitos sistemas ADIs, especialmente o assistente de permanência em faixa, que puxa o volante quando não deveria fazer isso. Ainda bem que muitos podem ser desativados por um atalho no volante, mas os fabricantes chineses já deveriam ter melhorado nisso. Na cidade, o formato de tração traseira ajuda a alcançar um raio de giro muito curto de 10,7 metros. A Leapmotor oferece uma função de parada suave para frenagens mais suaves e controle de descida em ladeiras, útil no inverno em entradas íngremes e escorregadias. O visual de superfícies lisas está na moda e é moderno, mas você provavelmente teria dificuldade para identificar a marca principal aqui se não fosse pelo emblema da Leapmotor. O B10 não tem o visual europeu e sofisticado do seu companheiro de showroom, o B05 Family Hatch, mas seu tamanho se encaixa perfeitamente entre os modelos compactos que o fabricante chinês já oferece. O comprimento da carroceria de 4.515 mm é 85 mm maior que o do B05, mas consideravelmente 224 mm menor que o do C10, o próximo modelo na linha de produtos da empresa. Faróis de LED super estreitos decoram a dianteira, enquanto na traseira há a já tradicional barra de luzes de LED em toda a largura. A Leapmotor não se preocupou muito em dar uma aparência de SUV ao perfil, sem barras no teto, sem arcos de roda acentuados ou revestimento na parte inferior da carroceria, mas há um painel preto com a marca em cada paralama dianteiro e rodas grandes de 18 polegadas são de série. Você acessa o carro por meio de um pequeno cartão-chave verde, que vai te confundir no começo porque precisa ser colocado no retrovisor, e não na maçaneta da porta ou no pilar B. Depois de entrar, você precisa colocar o cartão no lado esquerdo da base de carregamento sem fio para conseguir ligar o carro. Sinta-se à vontade na cabine, observe ao redor e nada indica que este seja um produto da Stellantis, pois não há elementos reconhecíveis das outras marcas do grupo ao dirigir. Ele parece e passa a sensação de ser praticamente qualquer outro carro chinês acessível. Com uma grande tela central, painel de instrumentos do motorista um pouco complicado, 2 tapetes de carregamento sem fio destacados e revestimento de couro vegano de sensação artificial. Como é comum em interiores orientais, quase não há botões ou controles físicos. Dá para contar os interruptores do interior em uma mão. Se esse é o seu estilo minimalista e clínico, então você vai adorar. Se não for, talvez você acabe sendo conquistado mesmo assim pelo nível generoso de equipamentos de série, que inclui um enorme teto panorâmico de vidro, uma câmera de estacionamento de 360 graus, iluminação ambiente interna com 64 cores e ainda um volante aquecido. Há opções de cabine em cinza claro ou escuro e bancos de couro sintético com ajuste elétrico, aquecimento e ventilação, mas falta suporte lombar adequado. A qualidade percebida é muito boa, mas os porta-copos retráteis passam sensação de baixa qualidade e os botões dos vidros elétricos são contra-intuitivos. Os 6 buracos no lado do passageiro do painel podem parecer estranhos, mas as saídas de ar centrais prateadas com luz ambiente são bonitas. Você se posiciona atrás de um volante tipo Tesla, com um botão de rolagem em cada raio. Felizmente, a Leapmotor não adotou a escolha daquele fabricante americano de eliminar o painel de instrumentos e transferir tudo para a tela central. Infelizmente, porém, o painel de instrumentos, com 8,8 polegadas, é alguns centímetros menor do que o usado no C10 da marca, o que torna as informações que ele tenta passar ainda mais difíceis de assimilar. A velocidade, a marcha e o limite de velocidade vigente aparecem à esquerda, enquanto à direita é possível abrir uma caixa com informações de navegação, áudio e dados da viagem. Autonomia, modo de condução, temperatura externa e horário aparecem em pequenos gráficos na parte inferior do painel. Todas as informações estarão na grande tela central sensível ao toque de 14,6 polegadas. Ela é um pouco menor que a da Tesla, mas também cheia de menus e submenus com os quais você precisará se acostumar rápido, pois controlam funções essenciais.
Além do sistema de climatização, modos de condução, frenagem regenerativa e aquecimento dos bancos, pelo menos não é preciso usá-la para abrir o porta-luvas. Esse monitor possui modos claro e escuro, usa chip Qualcomm Snapdragon e exibe funções de climatização na moldura inferior, com atalhos acima para a pressão dos pneus, informações da bateria e mídia. A maior parte da tela é ocupada por algo inútil, servindo apenas para te acalmar se o minimalismo da cabine te deixar estressado. A escolha de temas da Leapmotor, basicamente papéis de parede de fundo. Existem 5 cenas selecionáveis. O Leapmotor Assistant está incluso, mas não achamos muito intuitivo. Além disso, você tem Wi-Fi 4G no carro, acesso à loja de aplicativos e, diferente das primeiras versões do C10, integração adequada com Apple CarPlay e Android Auto. Além de vários recursos extras inesperados, como gravador de direção, modos específicos para acampamento e limpeza e um modo de vigilância que mantém o ar-condicionado ligado por um tempo quando você sai do carro. A visibilidade é boa, assim como a posição de dirigir, embora o volante pudesse ter um pouco mais de ajuste. A cabine oferece amplo espaço de armazenamento, com 22 compartimentos diferentes segundo a Leapmotor. O porta-luvas não é grande, mas os porta-objetos das portas têm bom tamanho e o compartimento sob o apoio de braço central comporta uma garrafa de 1 litro em pé. A parte inferior do console central tem os porta-copos retráteis que mencionamos antes, acima de um espaço de armazenamento, e há portas USB tipo A e tipo C, além de uma tomada de 12 volts. Curiosamente, é possível travar as portas ou recolher os retrovisores eletricamente por um botão no volante. O banco do motorista não recua muito, então só fiquei confortável empurrando totalmente o volante para dentro. E na primeira vez que você tentar operar a cortina do teto solar panorâmico, pode acabar ligando o pisca-alerta, que ficam posicionados acima, onde você esperaria que estivesse o botão para isso. O controle real da cortina está escondido nos menus da tela. Algo que pode realmente te convencer a comprar esse B10 é a quantidade de espaço que ele oferece na parte de trás. Graças ao generoso entre-eixos de 2.735 mm, apenas 90 mm a menos que o maior modelo da marca, o C10, o espaço para as pernas, supera a maioria dos rivais de preço semelhante. E, obviamente, é um mundo totalmente diferente de um crossover do tamanho de um Super Mini, como, por exemplo, um Ford Puma Gene. O espaço para a cabeça é bom, mesmo com o teto de vidro, que deixa a cabine mais arejada. Infelizmente, o banco não desliza, nem o encosto reclina, e a área dos assentos traseiros não tem luz no teto, o que pode dificultar a colocação de cadeirinhas à noite. Mas você tem portas USB-A e USB-C, além de bolsos atrás dos bancos, bons porta-objetos nas portas, um compartimento central de armazenamento e um apoio de braço com porta-copos. Depois que você descobrir como abrir a tampa elétrica do porta-malas de série, há um botão pequeno no lado direito da tampa do porta-malas. A tampa se levanta lentamente para revelar um vão de carga baixo e um porta-malas que não é tão impressionantemente espaçoso quanto o espaço no banco traseiro. Carros de categoria inferior, como o Puma Gene e o Ioniq 3 da Hyundai, superam facilmente os 430 litros do Leapmotor, e a maioria dos concorrentes diretos também faz melhor. Ainda assim, é espaço suficiente para a maioria dos clientes, sendo apenas 5 litros a menos que o modelo C10 da marca, que é considerado muito maior. Há também algum espaço de armazenamento sob o assoalho, mas não é necessário usá-lo para os cabos de carregamento, pois este modelo elétrico oferece um porta-malas dianteiro de 25 litros sob o capô para isso. Se houver passageiros atrás e itens longos para carregar, eles devem ir no teto, pois a Leapmotor não oferece abertura para esquis nem divisão do banco traseiro em 40-20-40. Por outro lado, além de poder rebater o encosto traseiro dividido em 60-40, os bancos dianteiros rebatem e ficam quase totalmente planos, o que seria ótimo se você estivesse tentando colocar, por exemplo, uma prancha de surf ou uma escada. Com o banco traseiro avançado, não fica totalmente plano, mas você chega a 1.415 litros. No lançamento, e na época do nosso teste no verão de 2026, os preços deste Leapmotor B10 começavam em torno de 32 mil libras. Opte entre o EV totalmente elétrico ou a versão híbrida. Desse valor, você pode deduzir um incentivo Leap de 1.500 libras, já que este carro não se qualifica para o subsídio do governo para carros elétricos.
Então, enquanto filmávamos, o preço pedido era mais ou menos 30.500 libras para a única versão Life Pro Max que a Leapmotor estava oferecendo. Outros mercados recebem uma versão Pro Life mais simples, mas ela não será oferecida aqui. Agora, isso realmente não é necessário, porque este carro já oferece excelente custo-benefício pelo que você realmente recebe. Outros mercados também recebem uma variante com bateria menor deste B10 EV, mas os importadores do Reino Unido acham que essa versão não oferece autonomia suficiente para o mercado britânico. Se você busca mais carro pelo seu dinheiro, o B10 é uma boa opção. Mas, se quisermos um Leapmotor, ainda seria tentador buscar a cerca de 2.000 libras extras pelo C10, que é bem maior. O preço pedido pelo B10 o coloca como um SUV do tamanho de um hatch familiar, em vez de um crossover, baseado em um subcompacto. Então, pense em um tamanho acima dos crossovers elétricos derivados de hatch pequenos, como o Ford Puma Gini e o Peugeot E2 1008 elétrico. A Leapmotor aposta no hatch elétrico B0 5 menor e que economiza cerca de 1.500 libras em relação ao B10. Em vez disso, o preço aqui está mais para Kia EV3, Hyundai Kona, MG MGS 5 EV. Na verdade, a carroceria deste B10 com 4,5 metros é até maior que a de modelos como esses. Na verdade, ele está entre um crossover elétrico hatch familiar com preço parecido com o deste Leapmotor, como um Skoda Elroq, e algo bem mais caro e de porte médio, como um Skoda Enyaq. Como todos os modelos da Leapmotor, o B10 traz configuração completa, com teto panorâmico de vidro com cortina elétrica, câmera 360 graus entrada sem chave, faróis e lanternas de LED, rodas de 18 polegadas, retrovisores com rebatimento elétrico, vidro traseiro escurecido, sensores de estacionamento traseiros e limpadores automáticos, além de porta-malas com abertura elétrica. Há ainda bomba de calor e tecnologia V2L que permite carregar eletrodomésticos com a bateria de tração. Os recursos de condução contam com controle de cruzeiro adaptativo, assistente inteligente de velocidade, 3 modos de aceleração, 3 ajustes para direção e frenagem regenerativa, além de assistência em congestionamentos que praticamente dirige para você em filas urbanas. Por dentro, você pode escolher entre 2 esquemas de cores, cinza claro ou cinza escuro. De qualquer forma, há iluminação ambiente interna com 64 cores, além de volante aquecido, bancos dianteiros elétricos com aquecimento e ventilação, estofamento em couro sintético, painel do motorista de 8,8 polegadas, carregador para smartphone, câmera de ré com visão de 360 graus e ar-condicionado automático. A conectividade de mídia fica por conta de uma central multimídia com tela sensível ao toque de 14,6 polegadas, controle por voz, navegação online, Wi-Fi a bordo e um sistema de áudio com 12 alto-falantes. Há muito mais integrado nesse monitor de infoentretenimento, incluindo modos para múltiplos cenários, Amazon Music Online, Spotify, Tidal, Deezer, YouTube e TikTok. Isso mostra que opcionais realmente não são necessários. Provavelmente você vai acabar pagando 575 libras a mais pela cor de pintura que escolher, a menos que opte pelo único tom padrão. Azul Noite Estrelada, um azul pastel aparentemente inspirado na famosa pintura de Vincent van Gogh. Aqui temos o roxo Aurora. Para justificar as 5 estrelas do Euro NCAP deste carro, o kit de segurança traz aviso de colisão frontal com frenagem automática de emergência, frenagem para múltiplas colisões, monitor de colisão lateral, alerta e assistente de permanência em faixa com aviso de mudança de faixa. O modelo conta com centralização de faixa, detecção de ponto cego, aviso de colisão traseira, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem assistente inteligente de velocidade e alerta de fadiga e de atenção do motorista. O aviso de abertura de portas alerta os passageiros sobre ciclistas ou veículos próximos, além de airbags duplos frontais e laterais ligados ao sistema de chamada de emergência. Portfólio completo, mas alguns recursos ADAS podem ser intrusivos. Teste antes de comprar. Para este modelo B10 EV, informamos no nosso segmento de direção a autonomia de 270 milhas da bateria de 67,1 kWh. Para comparação, isso supera o padrão de 250 milhas das marcas da Stellantis, como Vauxhall Mocha Electric e Peugeot E2 1008. Mas um pouco inferior a vários concorrentes. O MG MGS 5 EV, por exemplo, alcança até 298 milhas,
Espere cerca de 4,1 milhas por quilowatt-hora de eficiência, resultado que pode ser mantido no inverno devido à bomba de calor de série, recurso nem sempre presente na categoria. Como falamos na seção de direção, se a autonomia da bateria for um problema, a concessionária Leapmotor indicará o modelo B10 híbrido com extensor de autonomia. Como mencionado anteriormente neste vídeo, essa versão combina uma bateria de 28,4 kWh com um motor elétrico de 218 cavalos de potência e pode mais que dobrar a autonomia total do seu equivalente elétrico para mais de 600 milhas. Aqui, porém, focamos no B10 totalmente elétrico. Uma das coisas que as marcas chinesas erraram inicialmente ao lançar veículos elétricos acessíveis em nosso mercado foi não priorizar adequadamente a velocidade de carregamento, corrente contínua. O valor do B10 168 kW é muito melhor e está realmente à altura do segmento, permitindo uma recarga de 30% a 80% em 20 minutos. O carregamento corrente, alternado em casa, requer 10 horas e 30 minutos com um wallbox monofásico de 7,4 kW, tempo que pode ser reduzido para cerca de 7 horas com uma alimentação trifásica de 11 kW. Uma recarga completa em uma tomada doméstica leva longas 33 horas e 15 minutos, assim você pode monitorar tudo isso. Há um atalho para carregamento e eficiência na tela central e também uma seção de última carga na útil seção de status do veículo dessa tela, que também informa sobre manutenção e dados da viagem atual. Também é possível gerenciar o carregamento pelo app da Leapmotor. A Leapmotor afirma que a bateria tem uma vida útil esperada de mais de 600 mil quilômetros. A garantia é de 4 anos ou 100 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro, e a garantia de bateria usual do setor de 8 anos. A manutenção será fácil devido à rede de concessionárias Stellantis no Reino Unido. Os intervalos de revisão para o B10 são a cada 12 meses ou 20 mil quilômetros, o que equivale a 12.427 milhas. Uma dor de cabeça comum com novas marcas, especialmente as chinesas entrando no nosso mercado, é o fornecimento de peças, o que significa que quando algo quebra, você tem que esperar uma eternidade para consertar, mas não é o caso aqui. Como a Leapmotor produz quase tudo para este carro, inclusive quase toda a bateria, a marca não depende de fornecedores externos e garante que as concessionárias do Reino Unido já têm acesso imediato a todas as peças do B10 que você possa precisar. Bom saber. O que mais? Bem, os custos do seguro podem corroer parte do dinheiro que você economizou na compra, porque o B10 EV está no grupo 32 de seguro, que é bem alto para um SUV elétrico compacto para uma família. Para te dar um ponto de comparação, um Ford Puma Genie básico começa no grupo 18, embora ele tenha uma bateria menor de 43 kWh. Pelo menos um pouco surpreendentemente, a depreciação deve ser razoável, cerca de 44% após 3 anos e 36 mil milhas, o que, para te dar uma perspectiva da categoria, é 3% melhor do que um Ford Puma Genie, mas 3% pior do que um Kia EV3. Como em todos os veículos elétricos, você tem que pagar o imposto veicular de 195 libras por ano, mas você vai economizar na tributação de carro de empresa. O imposto está fixado em 4%, como filmamos no ano fiscal de 2026-2027, com um aumento anual de 1% programado a partir daí. A taxa de congestionamento de Londres atualmente se aplica aos veículos elétricos, mas, ao contrário dos modelos a combustão sem plug, pelo menos não há taxas da zona ULEZ de Londres para pagar. Se você não soubesse sobre a influência europeia da Leapmotor, não perceberia isso ao experimentar este B10. Assim como os outros modelos da empresa, é um carro chinês para pessoas que gostam de carros chineses, o que significa ótimo custo-benefício, muito equipamento e espaço interno generoso. Mas isso também significa recursos de segurança ADAS intrusivos, dinâmica de condução esquecível e uma dependência excessiva da central multimídia sensível ao toque. Mas essas desvantagens, bem, podem ser menos significativas nesse segmento de mercado mais acessível. E nenhum rival nessa categoria consegue igualar a tecnologia da versão híbrida alternativa com extensor de autonomia deste carro. Quanto a esta versão elétrica convencional, bem, a autonomia e a velocidade de recarga são razoáveis e você conta com a bomba de calor de série, que está ausente em muitos carros desse segmento. Será que ficaríamos tentados a investir um valor relativamente pequeno para fazer o upgrade para o maior modelo da marca, o C10?
Sim, mas se você quer um crossover elétrico mais compacto, então o B10 vale a pena ser considerado. Para o futuro, no entanto, a Stellantis precisa aumentar sua influência sobre a Leapmotor se a marca quiser crescer na Europa.